Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos tratar do que é história e os seus principais elementos. Estudaremos o que é história, o que é memória, o que é sujeito histórico, o que é tempo cronológico, quais os tipos de fonte, quais os diferentes tipos de tempo, como os historiadores dividiram o tempo e suas durações. O que é história? A palavra história vem do grego histor, que significa aquele que viu, aquele que testemunhou. Para Marc Bloch, um historiador francês, história é o estudo do homem no tempo. Também para o historiador francês Lucien Febvre, 1878 a 1956, história é o processo de mudança contínua da sociedade humana. É, portanto, o estudo das mudanças, permanências e continuidades, daquilo que atravessou o tempo, das experiências coletivas na longa aventura dos humanos na Terra, nos vários aspectos da vida social, no passado e no presente. Um exemplo de uma permanência é o machismo. O que é o sujeito histórico? A história busca compreender as diversas maneiras como homens e mulheres viveram e pensaram como organizar suas vidas e organizar suas sociedades através do tempo e do espaço. Portanto, para a história, todos os homens, mulheres, ricos, pobres, negros, brancos, índios, orientais, patrões e empregados são sujeitos históricos. E assim, são sujeitos que podem contribuir para a construção da história. O que é o tempo cronológico? Na escrita da história, os humanos sempre tiveram de resolver problemas, de dispor os acontecimentos no tempo, ou em eras, ou em períodos, ou em anos, ou em séculos. Vamos citar aqui alguns exemplos. Os judeus começaram a contar o tempo a partir da criação do mundo, que na perspectiva deles se deu no ano de 3770 a.C. Outro exemplo são os muçulmanos, que contam o tempo a partir da saída de Maomé da cidade de Meca para a cidade de Medina, em 622 d.C. O terceiro exemplo, muito conhecido de todos, é o calendário cristão, que escolheram o nascimento de Cristo para iniciar a contagem do seu tempo. Como podemos notar, o tempo cronológico é uma invenção humana, resultante da combinação entre estes. Mas os historiadores não se interessam apenas pelo tempo cronológico, interessam-se também pelas mudanças e permanências que se verificam nas sociedades ao longo do tempo. A esse tempo de transformações, permanências e continuidades, os historiadores dão o nome de tempo histórico. O tempo histórico e os diferentes tempos. O tempo da natureza. Os povos do passado organizavam seu dia a dia e distribuíam seu tempo baseado nos fenômenos naturais, como o nascer do sol, as fases da lua, as épocas das chuvas, a chegada da primavera. Era a partir desses fenômenos que eles organizavam todo o seu cotidiano social, político e econômico. Viviam por tempo o tempo da natureza. O tempo da fábrica. No século XVIII surgem as fábricas onde mulheres e crianças trabalhavam de 14 a 18 horas diárias. Tinham, portanto, hora para entrar, para sair, para ir ao banheiro e para comer. O tempo na vida social acabava por ser regido pelo tempo da fábrica. Estes viviam o tempo da fábrica. O tempo da informática. Hoje, com o avanço da informática, podemos enviar mensagens para alguém na China em alguns segundos. Podemos também conversar em tempo real com uma pessoa de um país distante, como também podemos realizar uma cirurgia à distância com o uso de computadores e robôs. Portanto, as pessoas de hoje vivem o tempo da informática. Assim podemos dizer que nós e os índios Caiabi vivemos em diferentes tempos históricos, embora vivamos no mesmo tempo cronológico, século XXI. Os historiadores do século XIX dividiram o tempo em dois grandes períodos, a pré-história e a história. A pré-história é de 2 milhões de anos atrás, quando aparecem os primeiros hominídeos, e termina com a invenção da escrita em 3000 a.C. E a história, de 3000 anos antes de Cristo, com o aparecimento da escrita aos dias atuais. Nessa visão, a história tradicional foi dividida em 4 grandes períodos: a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea.
A Idade Antiga de 3000 a.C. até a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C., a Idade Média de 476 até a invasão de Constantinopla pelos turcos, em 1453, e a Idade Moderna, que vai de 1453 até a Revolução Francesa, de 1789, e a Idade Contemporânea, de 1789 aos dias atuais. O tempo e suas durações. O historiador francês Fernand Braudel dividiu o tempo em 3 grandes durações: a curta duração, a média duração e a longa duração. Braudel percebeu que os fenômenos históricos possuíam durações e ritmos variados e assim classificou-os em média, curta e longa duração. Os de curta duração, segundo Braudel, são um fato breve, com data e lugar determinados. Por exemplo, a cobertura de uma vacina, a criação da internet, uma eleição presidencial. Os fatos de média duração são episódios como a Revolução Francesa, de 1789 a 1799, e o regime militar, de 1964 a 1985, ou seja, períodos de média duração que podem levar anos ou algumas décadas. Tais fenômenos são chamados de conjunturais, pois ressaltam de flutuações no interior de uma estrutura. Para Braudel, os fenômenos de longa duração são fenômenos como o cristianismo ocidental e o capitalismo, ou seja, são fenômenos que duram períodos maiores que um século. Tais fenômenos são chamados de estruturais e para compreendê-los é preciso inseri-los na longa duração. As fontes históricas. O passado não pode ser ressuscitado. Então, só se pode conhecer o passado por meio de vestígios, marcas deixadas pelos seres humanos na sua passagem pela Terra. Esses vestígios usados pelos historiadores são textos gravados em pedra ou papel, imagens diversas, relatos orais, objetos da cultura material e imaterial e outros. As principais fontes históricas. Nós vamos ter as fontes escritas, imagéticas, orais e fontes da cultura, material ou imaterial. Principais fontes escritas: documentos oficiais, leis, uma carta, um artigo de jornal ou revista, uma letra de música, um poema. Principais fontes históricas imagéticas: reprodução de pinturas, fotos antigas e atuais, caricaturas, desenhos, cenas de filmes, histórias em quadrinhos. Principais fontes históricas orais: depoimentos de pessoas sobre os mais diferentes aspectos da vida, seja por meio de entrevistas ou depoimentos que colaboram para registrar a memória pessoal e coletiva. Principais fontes históricas: a cultura material. Pode ser restos de moradias, de sepulturas, de móveis, de artefatos domésticos, que são panelas, colheres, pratos, de instrumentos de trabalho, enxada, foice, pá, de instrumentos de guerra, escudos, espadas, lanças e facas, e de caça, lanças e flechas. Conceitos básicos da história. Memória, segundo o historiador Pedro Paulo Funari, é a recriação constante no presente do passado. Cultura material, tudo o que é feito e consumido pelo ser humano. Cultura imaterial, relatos orais, festas, línguas, lendas, músicas, danças e outros. Essa aula foi um resumo do que é história e os seus principais elementos. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like aqui embaixo, se inscreva no canal e até a próxima.